Fernando Nakagawa, nosso analista de economia e âncora do CNN Money, para a gente falar dessas medidas. Só me chamou a atenção o quanto esta fala de Fernando Haddad foi do ministro da Fazenda, mas também do intelectual, do acadêmico com um pé ali na ciência política e, enfim, um analista do mundo, né, de tratar do contexto geopolítico e do zeitgeist do momento. Mas quero te ouvir, Naka, sobre essas medidas. Enfim, a gente já tem repercussão, inclusive, de alguns setores, mas no âmbito geral, o que você nos destaca? Acho que dá para dizer, Yuri, que o pacote anunciado agora há pouquinho, ele veio num tamanho, numa dimensão um pouco maior do que muita gente do setor privado esperava. Há preocupação sobre o uso de recursos públicos, mas o governo tem indicado, e de maneira bastante frequente, de que, olha, não vai ter recurso público nessa história, o impacto fiscal é bem reduzido, são empréstimos, basicamente, que o Estado está costurando para oferecer a esses empresários. Esse é o grande argumento, o dinheiro será devolvido. Isso são os 30 bilhões que o presidente Lula tinha anunciado ontem, que foram confirmados. Além disso, a gente tem aumento da possibilidade de proteção, de garantia nessas operações, com um aumento, uma mudança na maneira com que funcionam os seguros para os exportadores. Essa é uma boa notícia que pode ter um impacto permanente nessa história, além de alteração de algumas regras tributárias que favorecem os exportadores. Dito tudo isso, Yuri, o pacote veio, não tem ouvido, pelo menos até agora, são 3, 4 horas depois do anúncio, grandes críticas, há uma pontuação aqui e acolá, mas aí é preciso ter e entender como serão praticadas, como serão executadas essas medidas. Basicamente são 6 medidas, a gente separou aqui numa telinha para entender o que foi anunciado hoje no Palácio do Planalto. A gente começa com o crédito, que é uma expansão das operações, são 30 bilhões de reais. Ainda não há detalhes sobre quem vai operar, de onde vai vir esse funding, juros, não temos detalhes sobre isso. E essas linhas serão operadas, segundo o Palácio do Planalto, com garantia desse crédito. Ao mesmo tempo, ato contínuo, o governo anuncia uma medida para o seguro operado e oferecido aos exportadores. É um seguro como um seguro de carro, só que nesse caso é para empréstimo. Quando, por exemplo, um exportador toma o dinheiro emprestado de um banco para financiar a produção de algo que ele vai exportar e não consegue pagar. Então, o seguro vai, em tese, bancar esta linha, já que essas empresas estão numa situação difícil. Serão 4 bilhões e meio de reais que serão destinados de fundos que já existem no BNDES, no próprio governo e no Banco do Brasil para dar suporte a essas operações. O governo também anunciou, também com poucos detalhes, com praticamente nenhum detalhe, a flexibilização das regras para compras governamentais do governo federal, dos estados e dos municípios para os itens que são exportados. Tudo isso daqui, Yuri, vai ser destinado para as empresas afetadas. Haverá algum critério para isso e o governo não detalhou quais serão esses critérios, como serão medidas as exposições de cada empresa. Tem uma empresa que exporta 80% para os Estados Unidos, tem uma empresa que exporta 1% dos Estados Unidos. Será que elas terão acesso igual a esta operação? O governo não detalhou isso. Isso, aliás, vai ser bem difícil de se ponderar, porque não é algo fácil, é complexo isso. Além disso... Naco, bem rapidinho, né? Só aqui nessa questão do crédito, a gente tinha visto semanas atrás, por exemplo, o Pedro Venceslau, inclusive, trouxe essa informação aqui com a gente, que o BNDES, né, anunciado pelo presidente Aloysio Mercadante, teria uma linha específica. Pode ser por aí, mas pode não ser, só por aí. Né? Isso, exatamente. Pode ser um leque aí de opções. Geralmente, quando o setor público oferece crédito ou tem alguma iniciativa de crédito, usa bancos estatais, como é o caso do BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, o BASA, o BNB, mas também é possível você criar funding, você determinar um recurso ali do Tesouro, eventualmente, ou de algum outro fundo, e oferecer para o setor privado, que passa a ser o operador. Neste caso, será possível isso porque o governo está assinando com garantias. Então, o banco privado opera e vai ter uma garantia oferecida com o apoio do governo para caso haja algum calote nesta operação. Aí, o que mais a gente tem? A gente tem 2 operações aí mais técnicas. A primeira é o drawback, que é uma ampliação do prazo para uma empresa que exporta. Quando ela precisa de itens importados, existe um regime especial. A empresa importa peças, por exemplo, usa para fabricar alguma coisa que vai ser exportado, no caso para os Estados Unidos. O prazo para poder aproveitar esse benefício tributário, já que nesse caso, não tem tributo da importação, ele vai ser prorrogado por 1 ano.
Além disso, reintegra. Aí é uma espécie de cashback das empresas, quando uma empresa, por exemplo, fabrica alguma coisa aqui no Brasil, um item eletrônico, um motor elétrico, compra várias peças, né, para produzir aquele item. E o reintegra permite uma espécie de cashback, de devolução do imposto para essa empresa. Será ampliado, duplicado para 6% do valor total do item para as PMEs, para as empresas pequenas e médias, e o governo cria uma alíquota de 3%, não existia, para as 3,1% para ser preciso, para as empresas médias e de grande porte. Isso não existia e é uma ótima notícia para quem exporta e é grandão. Além disso, para terminar, os impostos federais vão ter uma carência de 2 meses. As empresas que exportam aos Estados Unidos vão ficar 60 dias sem pagar tributos, contribuições federais, por exemplo, INSS ou imposto de renda. Isso também dá um alívio. Mas, aí eu volto a dizer, o governo disse, e nas entrevistas que aconteceram lá no Palácio, o pessoal no Ministério da Fazenda, disseram que várias dessas questões serão detalhadas brevemente. Então, a gente não sabe como será feito, por exemplo, qual vai ser a peneira para definir se uma empresa vai ter mais ou menos crédito, né? Um crédito barato, que supostamente será mais barato do que se tem na praça. Então, quem vai ter direito a essa boia de salvação? A gente ainda não sabe como serão escolhidas esses CNPJs. Ô, Naka, bem rapidinho, até a informação que o Daniel Rittner já trouxe também no site da CNN, depois de ter falado com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Não se adotou aquele mesmo sistema de proteção de emprego, de redução da jornada de trabalho, com redução proporcional do salário, como foi feito lá na pandemia, o layoff, mas há algumas medidas para a proteção de emprego, né? O que dá para a gente destacar disso? Isso é interessante. O governo também anunciou a criação de uma câmara, de um órgão ali, para monitorar o emprego. É uma coisa polêmica isso, porque o governo já tem, né? Tem o Ministério do Trabalho, tem dados absolutamente conhecidos e de origem absolutamente confiável sobre emprego, manutenção do emprego, pagamento de salários, pagamento de contribuição previdenciária. Tudo isso já existe. O que foi anunciado é que será criada uma instância nova, o que aos ouvidos dos liberais causa arrepios, mas será criada uma instância nova para poder monitorar se as empresas que serão beneficiadas com este programa vão ou não manter o emprego. E este órgão vai cobrar isso e, eventualmente, até pedir ou indicar alguma punição a quem não cumprir. Então, a obrigação de manter o emprego existe e este órgão novo que vai monitorar e ver se eles estão cumprindo. A conferir e, como disse o Naka, né, brevemente uma série de detalhamentos que... Vamos ver quão breve é isso. Exato, né? Se é breve ou se é mais mente do que breve. Obrigado por enquanto, Fernando Nakagawa. Débora Bergamasco.